TecnoAssist Braille, curso de Braille para professores numa abordagem prática com tecnologia. Olá, vamos agora falar sobre a vida de Louis Braille lá em Paris. Como nós falamos, o padre então, que era, digamos assim, uma pessoa que se interessava muito por aquela criança, conseguiu intervir de alguma maneira, utilizando as suas prerrogativas de padre, né? Interviu para conseguir, através de cartas e através de pedidos, que esse menino fosse admitido na escola de jovens cegos em Paris. Está aqui a casa aqui, a foto da casa dos jovens cegos de Paris. Claro que naquela época não tinha essa estátua, mas era ali que as crianças iam então estudar. Você pensa, olha que prédio bonito. Não, mas na verdade não era assim. A verdade é que havia uma grande degradação dentro da casa, a casa era muito úmida, e Louis Braille, naquela confusão, crianças que vinham de muitos lugares, e falta de higiene, e Louis ficou tuberculoso. E essa tuberculose o acompanhou a vida inteira, porque naquela época não tinha cura, né? Tinha, na verdade, formas paliativas, porque ele dormia num ambiente bastante insalubre. Mas ele foi estudando ali, foi aprendendo, foi criando muitos amigos, né? E disse que o Braille era um garoto muito inteligente e que se dedicava mesmo aos estudos. Ele era benquisto, os professores gostavam dele, né? Os colegas gostavam dele, e tinha assim um círculo de amizade legal. Um dia, a escola recebeu a visita de um personagem ilustre, que é o Charles Barbier de La Serre, que era um militar. Esse militar, ele tinha se destacado nas guerras, e ele tinha inventado uma técnica para fazer com que as pessoas que estavam nas trincheiras, os soldados que estavam na trincheira, pudessem se comunicar entre si. Ele chamou esse método de sonografia, né? Sonografia é o seguinte: você tinha um papel e você fazia, utilizando uma reguinha, né? Você fazia pontinhos perfurados no papel, formando sílabas, né? Então, esse método que foi inventado por Charles Barbier de La Serre, chamado sonografia, era composto basicamente de letras, que eram letras e símbolos sonoros, né? Por exemplo, un, o, que são símbolos que são duas letras em francês, né? E que você desenhava, que você perfurava no papel utilizando um dispositivo como esse aqui, uma régua com lugares para você introduzir um estiletezinho em punção. E o Charles Barbier tinha a ideia de que essa mesma técnica seria útil para ser aplicada com pessoas cegas. Então, ele foi ao Instituto dos Jovens Cegos, levando essa sua técnica, e demonstrou para os alunos e para o corpo de professores como é que você escreveria. E entre as pessoas que estavam ali assistindo a palestra do Charles Barbier de La Serre estava exatamente um jovem, na faixa de uns 12 anos, um pouquinho mais talvez, e essa palestra foi assim de uma importância enorme para Louis Braille. Que ele falou, nossa, que coisa interessante. Por que era interessante? Porque, na verdade, Louis Braille já tinha aprendido a ler utilizando essa técnica de letras em relevo. Só que ele, como cego, conseguia ler, mas ele não conseguia escrever. Porque era tudo produzido numa gráfica com tipos, montava-se os tipos, né? Mesmo as pessoas cegas sendo capazes de trabalhar nessa gráfica, mesmo assim, era um processo que não era comum, não era fácil você escrever em qualquer lugar. Ao passo que a técnica de Charles Barbier tinha essa vantagem, você podia escrever aquilo ali com uma tabuinha e um instrumento perfurante, podia escrever isso em qualquer lugar. E aquilo ali foi realmente uma coisa que Louis Braille quis aprender e pegou eu não sei, a gente não tem muita documentação, provavelmente ou o Charles Barbier deixou algum instrumento lá, ou ele mandou fazer, não sei. O certo é que Louis Braille ficou treinando essa técnica de Charles Barbier, e aí ele detectou
alguns problemas complicados. O primeiro problema complicado é que as letras eram muito grandes. Quer dizer, a representação era maior do que a ponta do dedo. Era importante fazer alguma coisa mais compacta, né? Está aqui uma lista de símbolos que eram utilizados por Charles Barbier de La Serre, né? Eram num total de 6 vezes 6, 36 letras diferentes que faziam parte do código dele. Então, o Louis Braille ficou pensando como resolver aquela situação. E conversava com os amigos e começou então a bolar um código mais compacto. Um código que fosse apenas de letras. E cada letra seria representada não com 6 por 2 colunas, mas 3 linhas de 2 colunas. Isso dava uma representação mais compacta, né? E aí ele começou a fazer alguns exercícios, começou a bolar e chegou então a uma configuração muito esperta. Uma configuração em que as letras de A a J, que são 10 letras, seriam representadas usando apenas os 4 pontos superiores do total de 6 pontos. E as outras letras seriam criadas a partir de cópias dessas primeiras letras, agregando ou o ponto de baixo à esquerda, ou o ponto direito à esquerda, o ponto direito embaixo, ou então os 2 pontos. Então, com esse conjunto de 6 pontos, o Braille conseguia representar todas as letras do alfabeto, que naquela época eram 25 letras, porque o W não pertencia ao alfabeto francês. Bom, o que Louis Braille fez naquela época? Tentou conversar com Charles Barbier para mostrar, olha aqui que coisa interessante, eu fiz um código, mas Charles Barbier, não se sabe bem porquê, nunca recebeu Louis Braille. E Louis Braille teve isso como frustração a vida inteira. Mas ele sempre foi muito agradecido à ideia, tanto que, anos depois, Louis Braille publica uma espécie de um compêndio, uma organização da técnica de escrita que ele tinha inventado, e lá na introdução ele agradece a Charles Barbier pela ideia que ele tinha melhorado, aproveitado. Nós temos que reconhecer a grandeza do caráter de Louis Braille, agradecendo a alguém que teria produzido alguma coisa que não era efetivamente o método que ele tinha criado, mas sim uma outra coisa, mas ele reconheceu como o pai da ideia, como sendo o Barbier, e não ele próprio. De certa maneira, até diminuindo um pouco o grande valor da organização extraordinária que vale até hoje.